Boa noite, galera. Tudo bem com todos aí? Já cheguei, já tomei meu banho. Boa noite. Já escovei os dentes. Ah, meu pai. Já tô aqui. Deus abençoe a cada um de vocês aí que vão estar nos assistindo, que já estão nos assistindo nesse momento. Um grande abraço a todos. Hoje é que dia? Hoje é dia 12 de abril de 2022. 21. Gosta Perdão. de fazer graça, ele gosta. 2021, dia 12 de abril de 2021. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a todos aí, nesse momento. Hoje nós vamos falar e ler alguma coisa sobre um assunto bem atual. Pandemias, pestes e profecias. Vamos estar dando uma lida aí em alguns assuntos interessantes, tá bom? Aí você vai Oi, dando amiga o seu parecer aí. Marlene, tudo bem com você, Marlene, amiga? Abraços. Quem é Marlene? Marlene, quem é Marlene? Ela cuidou de mim quando eu era pequena. Ah, eu pensei que era irmão do Deusdete. Não, Ah, tá. Um abraço, Marlene. não. Tá certo. Um abraço a todos. De coração. Ok? E nós vamos aí estar passando para você. Juntos, vamos conversar, né? Porque eu não gosto de falar sozinho. Eu gosto de interagir aí com os telespectadores. Então você pode dar o seu parecer aí, entrar aí com seus comentários e dizer alguma coisa que nós, na medida do possível, nós vamos lendo o seu parecer, ok? Então no decorrer da live, você pode ir aí dando o seu parecer, tá bom? É uma alegria muito grande estar aqui novamente com todos. E nós vamos estar juntos aí até as 20 horas. Mais ou menos, que às vezes passa um pouco, né? Porque eu falo demais. Começo a falar, não quero parar mais. Ele fala pouquinho, bem pouquinho, né, amor? Bem pouquinho. Quem dera, eu começo a falar, aí não paro mais. Ainda mais se for alguma coisa profética. Algo que Jesus, que Deus prometeu que vai acontecer. Aí chama a nossa atenção, né? Estou hoje de novo com a camiseta amarela. E eu de verde, porque senão o pessoal vai pensar que é o mesmo vídeo. Exatamente. Né, amor? Então a Siméia vai Aí trocando agora... de blusa, eu não vou trocar. Quer dizer, eu troco, mas é amarela sempre. É, certo? Oi, Marlene. Tudo bem, Marlene? Tudo bem, Sueli? Estamos firme. Tem que ficar firme, não tem como não ficar, porque... A Siméia já chorou muito hoje por causa do pai. Ai, meu Deus. Ainda sente ainda a falta do pai, mas isso falei pra ela, isso é normal. É. A gente sente uma dor grande no É coração. difícil, olha, Não fácil, é não. difícil aceitar a separação, é muito difícil. Porque a morte é estranha ao ser humano, né? Nós não fomos feitos para morrer, nós somos feitos para ter vida eterna. E quem perde os seus entes queridos fica no luto. Demora, nunca vai esquecer, lógico. Mas o luto demora um pouco e tal. E quando é pai e ainda é amigo, olha, é difícil. pior ainda. A Siméia desde pequena, pelo que ela fala, ela teve grandes momentos com o pai. Desde pequenininha ia na igreja com ele, cantava, louvava, ele carregava ela para todo canto. Então, na feira, aonde ele no ia, mercado. tava eu junto, porque ele era fã da filha mulher, né? Então, então aonde é ele complicado. ia, eu estava. Então é muitas lembranças. Exatamente. Aí é difícil, né? Então, mas a morte não é a última palavra. A última palavra não será a morte.
Deus venceu a morte através do sacrifício de Jesus. Ele vai ressuscitar aqueles que creem. E nós acreditamos que todo aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Tenho falado isso para ela. E se o pai dela foi uma pessoa fiel a Jesus, como ela diz que sim, pelo que a gente conheceu, ele vai ressuscitar naquele dia, né? A Sueli também está ali, né? Que é a sua mãe. Sueli. Tudo bem, Sueli? A Sueli também, há um tempão atrás, também perdeu a sua mãe. Demorou um pouco, né, Sueli? Para quando você perdeu sua mãe também. A Sueli também sofreu muito. Outras pessoas, né? Quando meu pai também faleceu, a gente sofre muito. E pessoas estão morrendo, estão... Meu irmão também, do meio. Passa, né? Meu irmão do meio também, quando faleceu. Olha, fiquei alguns anos ainda. A gente lembra, né? Parece que vai passando o tempo e a gente de vez em quando lembra, mas não tem aquela dor, né? Bom, meu pai é recente, né? Mas não sei como que vai ser. Mas... A Sueli há alguns anos perdeu a mãe, sofreu muito também, eu lembro. Quando a Sueli perdeu a mãe dela, não foi fácil. Então todos nós temos um parente ou um amigo que faleceu. Mas Jesus promete dar a todos nós o consolo, né? Amém. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Amém. Então assim, meta... Então vamos cantar, né? Para começar, vamos cantar, que a hora passa. Exatamente. E enquanto tem a pandemia, né, nós vamos fazer nossa live aí, porque as igrejas não estão podendo abrir, as igrejas estão fechadas por enquanto. Nós entendemos a questão, como eu disse ontem, nós compreendemos que nós estamos numa fase vermelha, não pode haver aglomeração nas igrejas e temos que respeitar essa fase de pandemia. Então, enquanto as igrejas não abrem, nós vamos fazer nossa live aí e muitas vezes alcançamos mais pessoas do que na igreja local. É importante a igreja abrir? Sim, é importante, mas por enquanto nós temos que respeitar a lei, né? Respeitar o que o governo propôs aí para ver se abaixa um pouco aí a pandemia, a contaminação. Então nós entendemos e compreendemos que tem que ser feito assim mesmo e tem que ter calma. Depois as igrejas abrem, né? E alguns pastores, alguns líderes religiosos estão revoltados, como eu disse ontem, estão revoltados porque a igreja está fechada e estão dizendo que a igreja brasileira está sendo perseguida, essa coisa toda. Olha, como eu disse ontem, ninguém está perseguindo ninguém. Ainda não é perseguição. Se isso aí fosse perseguição, estava bom, né? A perseguição vai vir, mas no futuro. Porque perseguição sofreu. A perseguição foi nossos irmãos do passado que sofreram. Eram jogados nas arenas, comidos por leões, colocados em fogueira. Isso é perseguição. Não podiam comprar, não podiam vender, não podiam estar no meio da sociedade, que eram acusados de traição ao governo e essas coiseiras todas, né? Mas isso aí que está acontecendo é nada. Então, né, a comunidade evangélica, a comunidade não, mas o povo evangélico, os líderes evangélicos querem, porque querem na marra abrir a igreja. Raquel, boa noite, Raquel. Vamos continuar orando, sim, por você, viu? Exatamente. Deus então, abençoe. Tem que ter paciência e não adianta afobar. Tem que ter paciência e deixar as coisas na mão de Deus. A igreja brasileira não está sendo perseguida coisa nenhuma. Isso aí é normal o que está acontecendo. É um fechamento necessário por enquanto, ok? Então não vamos cair nessa não. Então vamos cantar? Vamos lá. Vamos cantar. Vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Falar com Deus.
Falar com Deus me satisfaz. Vaninha, Deus abençoe. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Oi, Deise. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Falar com Deus é o que preciso, é o que precisamos.
E vamos orar. Chegou mais alguém aqui, que é a Deise, já falei. Vaninha, minha prima. Deus abençoe todos vocês que estão aqui, viu? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amor, amor. Vamos lá. Querido Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos deu. Nesse momento pedimos a Tua bênção sobre essa live. Amém, Jesus. Para que todos que estão assistindo agora e os que vão assistir depois sejam grandemente abençoados com a porção do Teu Espírito na vida de cada um de nós. Amém. E que o Espírito Santo desenvolva em nós o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Amém. Que todos esses frutos do Espírito Santo seja desenvolvido em cada um de nós. Amém, Deus. E que todos que estão passando problemas, dificuldades, sejam consolados nesse momento. Amém. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E a palavra está com você. Não quer falar nada? Não. Você que fala melhor, né? Eu vou ler um artigo aqui. E você pode interagir aí conosco. Nosso mundo tem passado por uma crise de proporções pandêmicas. Como um raio, um vírus agiu, assolou um país após o outro. O coronavírus mudou a vida como a conhecíamos. O Covid-19 é causada por uma cepa nova desse vírus. Enquanto escrevo esse livro, os pesquisadores estão em uma corrida contra o tempo para desenvolver uma vacina cientificamente testada e aprovada para combater essa doença, altamente contagiosa. Durante o auge da pandemia, fronteiras internacionais se fecharam. As escolas suspenderam as aulas. As empresas orientaram os funcionários a trabalhar em regime de online. Os restaurantes deixaram de abrir. Cinemas, parques de diversões e outros locais de entretenimento também fecharam as portas. Eventos esportivos e grandes convenções foram cancelados. A população foi instruída a evitar aglomerações e distanciamento social. Se tornou assunto predominante nos noticiários. Governos estaduais e municipais colocaram cidades inteiras em confinamento domiciliar. Em alguns países o sistema de saúde ficou surtado. O índice de desemprego cresceu vertiginosamente. Notícias sobre a pandemia dominaram os noticiários está dominando, né, os noticiários todo mês. Canais jornalísticos internacionais e locais cobriram o problema dia e noite. Sem parar, os meios de comunicação apresentavam a questão todos os dias. Recebíamos atualizações dos responsáveis pela saúde pública praticamente a cada minuto. O mundo inteiro parece consumido por esse minúsculo vírus de fácil transmissão. Diante disso, ficamos com uma pergunta: do que respostas? Muitos desses questionamentos giram em torno de temas religiosos. No fundo do coração, buscamos resposta. No fundo do coração, buscamos resposta. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o Brasil, que está sendo assolado pela pandemia? Respostas para as perguntas difíceis. Onde está Deus em meio a tudo isso? A Covid-19 é um juízo divino ou apenas um vírus
aleatório que fugiu do nosso controle? É o que as pessoas estão perguntando. Onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus, Deus de amor, que está permitindo que uma escala enorme de pessoas morram? O que a Bíblia tem a dizer? Isso que é importante. O que a Bíblia tem a dizer? Será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre pestes e pandemia? Trata-se de um sinal do fim do mundo? O Covid, será que trata de um sinal do fim do mundo? Existe esperança para a nossa vida pessoal, familiar e para o mundo? Preciso lhe garantir que Deus não é o autor da doença, certo? Deus não é o autor da doença. Não é mesmo. Ele não é o originador do sofrimento nem das enfermidades. Deus não tem prazer em nenhuma enfermidade. Ele não criou enfermidade. O primeiro capítulo da Bíblia diz que, ao final da semana da criação, Deus olhou para o mundo e disse que era muito bom. O mundo era muito bom. Certo, gente? Então, no começo que Deus fez o mundo era muito bom. Não havia maldade no mundo. Foi para isso que a intenção de Deus para o mundo era essa, hein? Crescer e multiplicar e encher toda a terra. O pecado é um intruso em nosso mundo. Ele invadiu nosso planeta por meio de um ser angelical chamado Lúcifer. Você sabia disso? Lúcifer entrou aqui na terra. Essa é a história. Não adianta tentar fugir dela. O pecado é um intruso em nosso mundo. Ele invadiu o nosso planeta por meio de um anjo angelical chamado Lúcifer. Esse anjo foi criado perfeito por Deus, porém ele se rebelou contra os princípios do governo divino no céu há milênios. Expulso de lá, estabeleceu-se em nosso mundo e a partir de então tem causado todo tipo de sofrimento e dor por aqui. Então, quem causa sofrimento e dor não é Deus. É o inimigo de Deus. Os seres criados por Deus foram dotados com liberdade de escolha. Sem essa característica é impossível amar. Se o amor não existe, a vida teria pouco ou nenhum sentido. Felicidade genuína é o resultado do amor. Porém, como foi criado livre, Lúcifer escolheu não amar. Preferiu o caminho do egoísmo e do mal. Esse mesmo anjo caído enganou Adão, enganou a Eva. Esse mesmo anjo enganou Adão, enganou a Eva, assim como havia ludibriado 1/3 dos anjos no céu. A Bíblia chama o diabo de mentiroso, pai da mentira, em João 8,44. O último livro da Bíblia, em Apocalipse, descreve como aquele que engana o mundo todo. Apocalipse 12:9. Então quem engana o mundo todo não é Deus. Quem está causando essa pandemia toda não é Deus. É o inimigo de Deus. Certo? Ele é o culpado de tudo. Aí a pessoa, mas por que Deus permite? Ele permite porque o ser humano tem liberdade de escolha. Todos nós temos liberdade de escolha. A primeira mentira de Satanás foi dizer que Deus não queria realmente, a primeira mentira de Lúcifer foi que Deus não queria realmente dizer o que disse. Eva poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois ela certamente não morreria, contrariando assim o que Deus havia declarado em Gênesis 3:4. Deus disse para Eva e para o Adão: se você comer dessa árvore, desse fruto aqui, certamente morrerá. Aí vem o Lúcifer dizendo: não é assim que Deus disse, não vai morrer nada. De acordo com a mentira da serpente, Eva poderia transgredir os mandamentos de Deus sem qualquer consequência grave. Acessaria uma esfera mais elevada da existência. Lúcifer falou assim: se você comer desse fruto aqui, você vai
tem uma existência mais elevada, vai ser como Deus. A primeira mulher da humanidade pensou que se comesse da árvore, acessaria uma esfera mais elevada de existência. Satanás alegou que Deus era arbitrário, um tirano, autoritário e não pensava no melhor para a sua criatura. Foi isso que Lúcifer falou para Eva. E Eva acreditou. Foi enganada. Acreditou. Por que que a Eva decidiu fazer isso? Porque ela tinha liberdade de escolha. Quando Adão e Eva pecaram, abriu uma porta para a doença. Então Deus não é o originador da doença. Deus não está com o dedo dele colocando coronavírus em todo mundo aí. Não, não é Deus. Deus predisse que ia acontecer. Mas o autor dessas coisas é o inimigo de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, abriu-se uma porta para doença, sofrimento e enfermidade. Deus não quis que fosse assim. Deus não quis que fosse assim, gente. Não vamos colocar o caráter de Deus numa coisa que ele não é. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Tanto é que ele enviou o seu filho para morrer por você e por mim. Certo? Então tem um monte de gente aí dizendo que o coronavírus é o dedo de Deus. Ele permite para que o ser humano possa refletir na sua vida. Quando afastados dele, Deus não quis que fosse assim. Em essência, o pecado é a separação de Deus. Isaías 59, 1 e 2. Afastado de Deus, ficamos desconectados da fonte suprema de vida e saúde. Vivemos em um mundo em rebelião contra Deus. Cristo veio para cumprir as demandas da lei transgredida, para nos restaurar de volta à imagem de Deus. Em Lucas 19, 10 explica isso. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perdido. Uma vez que o salário do pecado é a morte, e que todos pecamos e carecemos da glória de Deus, Cristo veio resgatar esse mundo perdido. Amém. Então não vamos colocar em Deus uma culpa que ele não tem. Certo? Deus não tem culpa de nada disso. Quem é culpado então? É o inimigo de Deus. Não tem chorumela não. É ele que é o culpado. Por que o ser humano então sofre as penalidades do que Satanás faz? Porque Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. Pelas escolhas, né? E nós fazemos escolhas. Então as pessoas escolheram morrer de coronavírus? Não escolheram morrer. Estamos no mundo e temos as consequências que está acontecendo no mundo. Mas por que Deus livra um e não livra o outro do coronavírus? Um morre e o outro não morre. Eu, sinceramente, você sabe responder? Humanamente falando, às vezes a gente pensa que é a pessoa que está com a imunidade baixa é a que está morrendo. Imunidade baixa é alimentação totalmente errada, né? Que a gente acaba, né, querendo comer porcariadas, tudo isso daí vai acabando com a nossa imunidade. Isso seria uma das coisas, mas sim, também eu não sei explicar. Cada organismo reage com esse vírus de um jeito, então não dá para entender. Dá para entender, porque tem pessoas também que são saudáveis, que pelo menos, né, todos achamos que são saudáveis e estão morrendo também. Sinceramente. Então nós não sabemos. Não dá para saber. Explicar claramente por que um morre e outro não morre. Por que o coronavírus pega um mais forte e outro mais fraco. Segundo o que a ciência fala, como ela disse, é questão de imunidade. Se uma pessoa está com a imunidade baixa, ela pode ter mais problemas. Se a pessoa faz exercício, né,
ela come coisas saudáveis, dorme bem, não fica dormindo tarde, bagunçando. Se essa pessoa não faz isso, ela passa melhor pelo coronavírus. Agora, se a pessoa bagunça todo o corpo, aí fica difícil. Pega pessoas mais de idade, por quê? Porque os órgãos da pessoa mais de idade já estão cansados. Mas está pegando muitos jovens, né? Agora, com essa nova cepa aí, disseram que agora estão pegando os jovens. Por quê tá pegando os jovens? Porque eles começaram a bagunçar, né? Ah, tá pegando só velho mesmo, vamos bagunçar. Vamos aprontar. Né? Vamos para as coisas aí e assim por diante. Então tem que tomar cuidado, né? Porque todos nós somos Essa é só a segunda onda. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque disseram que a terceira onda vai ser pior. Meu Pai do céu. Que vai estar pegando até as crianças. Então aqui a Bíblia usa a palavra peste ou pestes cerca de 50 vezes. Peste é uma epidemia súbita ou fatal que impacta uma comunidade inteira. Essa expressão é usada no mínimo de 3 maneiras na Escritura. Às vezes é empregada no livro sagrado para descrever uma doença que assola porque estamos em um mundo de pecado. Pense, por exemplo, na história de Jó. Você conhece a história de Jó? Sim, você conhece a história de Jó? Sim. Sabe o que aconteceu com Jó? Sim. O que aconteceu com Jó? Explica aí pro povo. Fala aí. Você é melhor que eu para explicar. Não, pode falar o que você sabe. Ele sofreu muito, né? E a mulher dele ainda falou para ele: deixa de seguir esse Deus, porque Satanás, ele foi lá falar para Deus que lá, aquele seu servo Jó, uma hora ele vai cair, uma hora ele vai pecar, né? E aí Deus falou: você pode até tocar nele, mas não pode matar ele. Deus ainda permitiu na época, né? E a mulher dele ainda falou: abandona esse Deus, deixa esse Deus pra lá. E morre, ainda falou assim. E morre, abandona esse seu Deus e morre. E ele falou pra ela: você tá falando como uma doida. Como é que eu vou abandonar Deus? Se eu vou abandonar Deus, eu vou pra onde? Sofreu muito, né? Perdeu família, sofreu muito. Então, gente, aqui está dizendo o seguinte: Jó sofreu terrivelmente. Você acha que foram os pecados de Jó que causaram a enfermidade que afligiu seu corpo da cabeça aos pés? A resposta é não. Você crê que Jó foi o responsável pela destruição de sua família e seus bens? Certamente não. Satanás era a grande mente por trás de todo o sofrimento e doença do patriarca. Foi Satanás. Ele estava por trás de tudo. Mas aí as pessoas continuam perguntando: mas por que Deus deixou? Ao relatar a experiência de Jó, as escrituras declaram: então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2,7. Por que Deus permitiu que Satanás afligisse Jó com uma praga ou peste tão terrível? Por quê? Vivemos em um mundo afastado do plano original de Deus. Nosso planeta está infestado de patógenos, vírus, germes, pestes e pragas devastam colheitas inteiras, comunidades inteiras, impactam países como um todo. Deus nem sempre intervém para impedir os ataques de Satanás, mas ao longo de todo o tempo Ele está conosco. Está acontecendo um grande conflito entre Cristo e Satanás. Deus está deixando que Satanás mostre o caráter dele, para que quando Deus destruir a ele e os seus seguidores, ninguém tenha dúvida. Está aqui para nos fortalecer. Deus está aqui para nos fortalecer, animar e apoiar. Com frequência é
nos momentos mais difíceis da vida que buscamos a Deus com maior fervor e ansiamos mais profundamente o céu. Não é verdade? Quantas pessoas hoje estão buscando mais a Deus devido ao que está acontecendo? Uns não, continuam não ligando, mas muitos estão voltando para Deus por causa dessa pandemia. Infelizmente, é uma pandemia que está trazendo de volta. Mas é melhor assim do que não vir. Há um segundo sentido para a palavra peste na Bíblia. Às vezes as pestes são o juízo de Deus sobre os ímpios. Há ocasiões em que os profetas do Antigo Testamento descreveram pestes como um instrumento de Deus para conduzir seu povo rebelde ao arrependimento. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel usam 28 vezes em conexão com o juízo divino. Você pode dizer que isso é meio estranho, mas pense no Egito. Então Deus também permite o juízo? Sim. O que aconteceu no Egito? Você já se leu o que aconteceu no Egito? Deus mandou as pragas no Egito. Por quê? Por que Deus mandou as pragas no Egito? Porque eles queriam prender o povo de Deus lá, não queriam deixar o povo de Deus sair. As pragas sobre essa nação no Egito, na antiguidade, foram meros desastres naturais ou juízos de Deus para livrar o seu povo. Em amor, Deus enviou uma advertência após outra para os egípcios. Em sua graça, enviou repetidas mensagens para eles, a fim de evitar desastres que viria. Mas, deliberadamente, eles recusaram e não quiseram ouvir. Deus enviou várias mensagens. Olha, deixa o meu povo sair, vocês estão oprimindo o meu povo. E os egípcios não queriam saber. Quem é esse Deus aí? Quem é esse Deus para que a gente acredite nele? Não é? Assim, seus juízos caíram sobre aquela terra. O amor fala com ternura, mas às vezes se comunica em tom estrondoso para chamar nossa atenção. O grande propósito de Deus em toda a nossa experiência de vida é nos conduzir mais perto de Deus. Por que então Deus está permitindo o coronavírus? Ele permitiu para ver se os pessoal volte para Ele. Sempre é para salvar. Então por que Deus permitiu que pessoas estão morrendo? Se Deus permitiu, é para salvar. É para chamar a atenção para a salvação. Nunca é para matar e destruir. Não pense assim. Tudo que Deus permite é porque Ele está pensando na salvação. Pensando em trazer as pessoas de volta para Ele. Um terceiro uso para o termo peste na Bíblia se insere no contexto da retirada do poder protetor divino. Há momentos em que o Senhor retira sua proteção, retira sua presença e permite que as consequências naturais do pecado aconteçam. Você se lembra da ocasião em que os israelitas foram picados por serpentes lá no deserto? Muitos morreram por causa do veneno da serpente. Deus simplesmente retirou sua proteção para permitir que as consequências das escolhas pecaminosas do povo dele se manifestassem. Seu propósito era que seus filhos se arrependessem e voltassem a acatar sua vontade. Quando nos deparamos com pestes assolando o mundo, pode ser que Deus esteja fazendo um chamado claro para levarmos mais a sério nosso compromisso com Cristo. Experimentarmos um arrependimento mais profundo e entregarmos nossa vida completamente a Ele. João, autor do Apocalipse, nos apresenta mais informações sobre o poder de Deus para restringir tragédias. Ao falar sobre as calamidades que sobrevirão nos últimos dias, ele declara, em Apocalipse 7, de 1 ao 3, depois disto vi, olha só, o João, depois disto vi 4 anjos,
em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse na terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar. Deus disse a esses 4 anjos: não danifiquem nem a terra, nem ao mar, nem a árvore, até marcarmos na testa os servos do nosso Deus. Por que o mundo não acabou ainda? Porque Deus está marcando o seu povo na testa. O que é essa marca na testa? Então essa pandemia que está aí, esse coronavírus que está aí, Deus permitiu? Sim, permitiu. Foi Ele que mandou? Não, não foi. Ele vai mandar as pragas. Mas não foi Ele que mandou ainda. Mas Ele permitiu. Por que Ele permitiu? Porque Ele tem prazer que as pessoas morram? Porque Ele tem prazer em ver a pessoa lá entubada? Não. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Se Ele está permitindo, é porque não está tendo outro jeito de trazer o povo para mais perto dele, não é? Não está tendo outro jeito, gente. Você pode ver. Não estava tendo outro jeito. A gente fala, quantas vezes a gente sai pregando o evangelho, falando que Jesus está voltando, não é? Quantas vezes a gente saindo, falando, tá? As pessoas, é verdade, Jesus vai voltar, tudo bem. A gente sabe que Ele vai voltar, mas nem sei quando, isso aí. E continua fazendo as mesmas coisas. Agora veio uma pandemia, todo mundo levou um choque de realidade. E Deus permitiu esse choque de realidade para que você e eu, e você que vai assistir depois também vai escutar o que nós estamos dizendo, para que levemos um choque de realidade. Que choque é esse? Olha, Deus está dizendo, olha, a vida é um sopro. Coisas materiais, elas fazem bem para nós. Ter uma boa casa, ter um bom carro, ter comida, uma boa comida. Quem é que não gosta disso? Deus tem prazer em dar isso para os filhos dele, para nós. Mas as pessoas, infelizmente, nós temos a tendência de ter as coisas e depois esquecer de quem deu, que é Deus. Então o que adianta isso? Deus abençoe, Geraldo. Deus abençoe, Júlio. Oi? Vou terminar. Tá certo. Olha, gente, nós vamos estar falando durante essa semana aqui sobre esse assunto que é muito sério, muito importante. Aqui está dizendo que Deus ainda não permitiu a destruição sobre a terra. Os 4 anjos, presta bem atenção, tem 1, 2, 3, 4 anjos. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo aqui é Jesus para o João do Apocalipse. Ele está dizendo assim, ó, tem 4 anjos no mundo segurando para que não haja uma guerra mundial, para que não haja mais peste, para que o ser humano não seja dizimado da terra. Esses 4 anjos estão segurando. Estão segurando até quando? Até os servos de Deus ser selado na testa. Que selo é esse? Que selo na testa é esse? Ele gritou com grande voz, forte, aos 4 anjos. Deus gritou com forte aos 4 anjos que estão segurando o problema na terra. Dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem a árvore, até marcarmos a testa dos servos de Deus. É por isso que o mundo não acabou ainda, gente. O mundo não acabou ainda porque Deus está selando o seu povo. Quando Deus acabar de selar o seu povo, já era esse mundo. Já era. Então, presta bem atenção. Eu e você tá comendo, bebendo, vestindo, trabalhando, estudando, passeando. Agora não está passeando muito, mas tudo isso
que está acontecendo na terra, porque os 4 anjos estão segurando os 4 ventos. Ventos quer dizer guerras, rumores de guerra, bagunça, destruição. Deus está segurando, os 4 anjos estão segurando. Estão segurando até quando? Até Deus selar você e eu na testa. Certo? Até selar você e eu na testa. Que selo é esse? Que selo é esse que tem que ser colocado na minha testa e na sua testa? Quando a gente fala, as pessoas não acreditam. Certo? Que selo é esse? É o selo do Espírito Santo? Sim. É também o selo do Espírito Santo. Mas não esse Espírito Santo que está aí, fazendo essa... Que Deus me perdoe. Mas o Espírito Santo é coisa séria. O Espírito Santo é, pelo menos para mim, para você é? Muito, né? O Espírito Santo é coisa séria? Com certeza. Posso eu controlar ou manipular o Espírito Santo? De jeito nenhum. Como é que eu posso manipular o Espírito Santo? Ser humano, pecador e tão falho como somos, como vamos manipular e mandar em Deus? Aí... Posso eu mandar o Espírito Santo fazer isso ou fazer aquilo? Não. Quem sou eu para mandar o Espírito Santo fazer alguma coisa? Quem é você ou quem sou eu para determinar? Eu determino, ó Espírito Santo, vai lá e cura aquela pessoa. Gente, isso é um absurdo. A criatura que somos nós quer mandar no Criador. Não tem cabimento. E isso está acontecendo aí no mundo todo. Por isso, eu não gosto de falar essas coisas, mas eu não gosto nem de ficar comentando sobre isso, porque parece que eu estou julgando, mas não é essa a questão. Parece que a gente está julgando, parece que está condenando, mas não é isso. A questão é a seguinte: aqueles que manipulam o Espírito Santo, que falam que o Espírito Santo cura tudo e cura todos, por que não acaba com essa pandemia aí? Aqueles que diziam que cura tudo e cura todos. Manda, você não manda no Espírito Santo? Manda no Espírito Santo lá, no hospital, e curar todo mundo. Cadê? Cadê os homens que ficavam mandando no Espírito Santo aí? Então esse coronavírus também está desmascarando muita gente. Eu não quero aqui ficar falando mal de ninguém e ficar colocando nome em ninguém. Mas eu ficar mandando no Espírito Santo, mandando em Deus, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Deus não se deixa escarnecer. Então Deus está selando o seu povo com o Espírito Santo, sim. Espírito verdadeiro. Não espírito de anarquia. Não espírito de bagunça. Não. Mas o Espírito Santo que nos conduz toda a verdade. Jesus disse assim: olha, eu enviarei sobre vós o Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo? Jesus disse: a função do meu Espírito é convencer o homem da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a função do Espírito Santo é convencer o homem, o ser humano, da verdade. Esse é o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo sela a sua mente e vai conduzir você à verdade. O Geraldinho, meu irmão, daqui a pouco vai fazer uma live aí. Eu vou parar por aqui. Mas depois você assiste a live dele, que ele vai falar das 5 verdades. As 5 verdades. O Espírito Santo, ele tem o poder de nos conduzir às 5 verdades. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 verdades, ela nos conduz. A verdadeira obra do Espírito Santo é nos conduzir a essas verdades. Então, o Espírito Santo na nossa mente está nos selando com a verdade. Isso é o selo do Espírito Santo. Entendeu, gente? Então, por que os 4 anjos ainda não soltaram os 4 ventos? Porque esses 4 anjos estão esperando o Espírito Santo selar, colocar um selo na cabeça do seu escolhido. Que selo é esse? A verdade. O Espírito Santo vem e sela nós com a verdade. E a verdade as principais verdades são 5.
O Geraldo vai fazer a live agora mesmo, depois vai explicar para você qual é essa verdade, tá bom? O Geraldo vai estar de camiseta amarela, ele vai falar. Põe a camiseta amarela, Geraldo, para falar. Para saber que nós estamos juntos. Certo, Simé? Certo, José. Na linguagem profética da Bíblia, vento representa destruição. Pense na força avassaladora de um tornado, furacão, tufão, ciclone. O Apocalipse retrata os anjos de Deus retardando a destruição que sobrevirá à terra logo antes do retorno de Jesus. Então nós estamos com medo da pandemia, os 4 anjos estão segurando os tufões, os tornados e a bagunça toda que vai virar esse mundo, meu irmão. Um anjo que está segurando. Ele que está segurando esses ventos. É os anjos, é os 4 anjos. Sou eu que estou dizendo? Não sou eu que estou dizendo. É a Simé aqui que está dizendo? Não. Quem está dizendo? O próprio Deus, o Espírito Santo está dizendo. Que os 4 anjos estão segurando os tufões. Estão segurando as camadas da terra não explodir aí. Estão segurando os maremotos. Estão segurando, porque o homem está acabando com a terra. Arrancando toda essa riqueza da terra. E a terra está se revoltando contra o ser humano. O Apocalipse retrata os anjos de Deus retardando a destruição que sobrevirá à terra logo antes do retorno de Jesus. A fome, os terremotos, os incêndios e as pestes que vemos ao redor são a mostra do que virá. Os anjos estão restringindo a força total de destruição, enquanto o Espírito Santo apela com poder para que pessoas de todas as partes façam uma entrega a Jesus. Deus está preparando o seu povo para a crise final que logo irromperá nesse mundo. Jesus apela para que firmemos um compromisso total e absoluto com Ele. Nos ancoremos em sua palavra e sejamos preenchidos por seu amor. O objetivo amoroso de Deus é que sejamos livrados do mal e tenhamos condições de nos decidir ao seu lado. Amém. Amém? Aqui está a palavra que nós falamos hoje. Amanhã nós vamos continuar e falar mais. Vamos terminar também porque o Geraldinho está começando a live dele agora. Está começando? Sim, acabou de entrar ali. Exatamente. Então eu saio. Aí a gente termina a nossa, agora ele começa a dele. O Geraldinho entra e ele vai explicar para você o que nós falamos aqui o Espírito Santo. Quer dizer, esse mundo não acabou ainda. Os 4 anjos ainda estão segurando. Só até você ser selado com a verdade. Que verdade é essa? O Geraldinho vai falar aí. Acompanha ele aí que ele vai falar. Compartilhem esse vídeo, irmãos. No Facebook de vocês, para os seus familiares. Deus abençoe aí, Neuza. Deixa eu ver aqui quem mais. Deus abençoe. Neuza, Juliana. Deus abençoe. Meu primo Marcelo. Boa noite, Marcelo. É nóis, Deus Marcelo. abençoe todos vocês. Estaremos aí continuando com as orações, né, por cada um de vocês, pela família de vocês, né, pela Helena, que sempre nos pede oração. Maria também, que tem pedido oração pelo irmão do Dirceu. A Cleo também sempre está pedindo oração. Tem outras pessoas também, Raquel e outras pessoas que têm nos pedido oração. Nós vamos estar orando para Deus estar aí, continuar aí abençoando cada vez mais a vida de vocês, amém? Amém. Vamos orar então. Um abraço a todos, que Deus abençoe. É uma alegria muito grande estar com vocês, compartilhando juntos aí, interagindo junto essas palavras que nos confortam. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Por isso que Ele está nos avisando do que vai acontecer, certo? Amém. É porque Ele quer que nós sejamos salvos. Verdade. Certo? Vamos orar. Ore pelos pedidos de oração. Querido Deus e Pai,
Nós somos gratos ao Senhor por tão grande salvação através de Jesus. Se não fosse a morte de Cristo, nós estaríamos todos perdidos. Porque o nosso coração é mau, a nossa vida, nós somos... Desde o nascimento nós somos pessoas egoístas. Mas através da morte de Jesus, Ele nos reconciliou contigo, Senhor. Abençoe a sua palavra que foi dita hoje, para que aqueles que estão ouvindo, os que vão ouvir também, possam entregar a vida a Jesus. Amém, Jesus. Possam confiar em Jesus. Amém. Possam amar a Jesus, todos nós. Porque o Senhor Jesus é bom. E o Senhor é bom. Que todos nós possamos receber o selo do Espírito Santo, assinalando a nós com a verdade. Pois a verdade liberta do engano e do erro. Abençoe, Pai, essas pessoas que pediram oração para nós. Eles confiam que o Senhor pode ouvir a nossa oração, a nossa intercessão. Então nós te pedimos, ó Deus, visite a cada um que estão passando dificuldades, seja material, seja espiritual, seja sentimental, seja na saúde. Amém. Que teu Santo Espírito possa tocar cada um com a cura e com a resolução dos problemas. Abençoe o irmão Gilberto também, que está entubado, problemas, e outros também, Deus, que estão passando dificuldades com esse coronavírus aí. Vimos hoje que o Senhor não tem prazer em que ninguém fique doente, mas o Senhor permite para que levemos um choque de realidade, para que voltemos para Ti, pois tudo o Senhor faz para nos salvar. Ajude-nos a compreender isso. Amém. Em nome do Senhor Jesus te peço e agradeço. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus, viu? Amanhã, olá, Carolina. Chegou no amém, amiga. Mas agora nós terminamos o vídeo, aí é só voltar lá no começo, aí dá pra assistir de novo, né? Isso. Ainda bem que fica aí gravado. Como é que faz pra mandar esse povo escutar o do Geraldo? Eu vou compartilhar no meu Face, quem estiver assistindo, no meu Face eu vou compartilhar o vídeo do meu cunhado, do irmão dele, que está em uma live agora, nesse momento, ok? Eu vou compartilhar no meu Facebook, aí se vocês quiserem assistir, é só ir lá no meu Face que eu vou compartilhar agora, tá bom? Okay. O vídeo, a live dele. Fiquem todos com Deus e amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. Amém. Entre 7 e 7h15, né, amor? Isso. Estaremos aí. Em nome de Jesus. Tchau. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Tchau, Deus abençoe. Tchau.